Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Adelmo Dias Ribeiro, estou aqui para conversar sobre o direito previdenciário, portanto, se você é interessado na temática da Previdência, fica no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você que assiste o canal se inscreva nele, tá? Para que curta o vídeo e faça um comentário. Essas atitudes são extremamente importantes para nós que trabalhamos aqui com o YouTube, além de servirem como motivação para a elaboração de mais vídeos. Gente, eu separei temas aqui para tratar com vocês sobre o direito previdenciário, sempre lastreados nas perguntas que vocês fazem nos comentários, portanto, façam mais perguntas, porque essas perguntas me motivam a trazer mais conteúdo para vocês. Tá? Mas antes de iniciar o vídeo propriamente, eu gostaria de fazer um alerta, né? Assim, a gente está vivenciando no âmbito do processo judicial previdenciário muitos descumprimentos de ordens, tá? Judiciais. Então, é extremamente comum, estou vendo muito comentário sobre isso, né? Descumprimentos de acordos, né? Descumprimentos de sentenças, né? O Poder Judiciário vem sendo leniente, não vem arbitrando multas para o INSS sobre a interpretação de que se trata de uma medida que vai agredir a coletividade, né? Afinal de contas é a população que arca com o INSS e com a Previdência, mas o que nós estamos notando é uma leniência do Judiciário com o INSS, né? Eu tenho processos 3 meses com acordo descumprido, 2 meses, então antes de iniciar o vídeo eu faço esse desabafo porque acredito que as pessoas que estão assistindo possam estar vivenciando situações similares, né? Pode ser algo que não seja localizado no âmbito da minha ação, do meu processo, dos meus processos, mas algo nacionalizado por conta do péssimo funcionamento do setor de cumprimentos judiciais do INSS, tá? Inclusive já estou endereçando um ofício OAB federal para que avalie as medidas possíveis diante dessa situação, tá? Vamos lá. Me perguntaram aqui no canal, doutor Adelmo, o benefício foi indeferido na segunda instância e agora o que é que eu faço? O benefício de auxílio-doença. Olha, eu sempre comento com vocês, se o benefício foi indeferido na segunda instância, é muito difícil você reverter essa decisão. É mais interessante para você, segurado do INSS, fazer uma renovação dos fatos e provas, né? Buscar novos relatórios, novas informações que demonstrem que sua doença se agravou, né? Com a finalidade de postular novamente o auxílio-doença ao INSS e, posteriormente, caso ele seja negado, né, adentrar novamente o Poder Judiciário. Não existe nenhum impedimento para você buscar o Judiciário em 2 oportunidades distintas, mas você tem que ter uma novidade fática, né? Você não pode repetir os fundamentos de sua primeira ação. Então é importante que você tenha novos laudos, que seja uma nova solicitação endereçada para o INSS, e que seja também uma nova negativa realizada pela autarquia. Essa é a minha sincera recomendação. Recomendação entre aspas, porque a depender do caso concreto, você pode ter um problema ali que não diga respeito necessariamente a questão da invalidez, né? A questão da incapacidade. Né? Você tem pessoas que não recebem o benefício por falta de qualidade de segurado, por falta de preenchimento do prazo de carência. Então, é preciso avaliar cada caso concreto para dar uma opinião mais segura. Mas, de uma forma geral, a renovação de fatos e provas é o mais adequado diante de negativa em segunda instância. Laudo não foi juntado ao processo. Doutor, meu laudo não foi juntado ao processo. Já passaram 2 semanas. O que é que eu faço? Nesse tipo de situação, pessoal, assim, importante que você, por meio de seu advogado, né, claro, peça a juntada do laudo ao processo. Tá? O perito tem que ser oficiado, esse é o termo técnico, ele não é intimado porque o perito compõe a estrutura do Poder Judiciário, né? Ele é oficiado a juntar o laudo pericial. Tá? Ele geralmente está descumprindo um prazo estabelecido pelo juiz e seu advogado pode pedir a juntada desse laudo ao processo. Tá? Doutor, qual a importância do CAD único para o BPC-Loas? Então, pessoal, é importantíssimo que você que está fazendo o pedido de BPC-Loas tenha o seu cadastro único atualizado. Né? O cadastro único é um cadastro do governo federal utilizado para diversas finalidades. Né? Dentre essas finalidades, existe inclusive o pagamento de benefícios sociais e assistenciais. Então, se você faz um pedido de BPC-Loas
Sem a atualização do CAD único, é provável que o seu benefício seja negado. Portanto, é extremamente importante que você esteja com o seu CAD único atualizado no momento da solicitação do seu BPC Loas, tá bom? Doutor, o que é cumprimento de sentença? Essa pergunta aqui é interessante, né? É uma pergunta que é simples para quem trabalha na área jurídica, mas não tão simples para quem não trabalha, não labuta com direito, né? E a pergunta, o que é o cumprimento de sentença? Vamos lá. Gente, cumprimento de sentença acontece quando o processo encerra a sua fase de conhecimento, né? Fase de conhecimento de um processo é a etapa de discussão. Você está discutindo ali se você tem o direito, se você não tem, quanto você tem de direito, quanto você não tem. E quando você termina essa etapa de discussão da questão relacionada, né, ao mérito do processo, né, por exemplo, eu estou pedindo auxílio-doença, né, o juiz julgou procedente e acabou o prazo de recurso. Você vai ter ali a certificação do trânsito em julgado naquela ação, ou seja, o esgotamento dos recursos contra decisões, o esgotamento da discussão processual e, na sequência, o seu advogado vai peticionar nos autos um cumprimento de sentença que se destina a tornar efetiva uma decisão judicial. A decisão judicial por si só é um pedaço de papel, o que vai fazer com que a decisão judicial produza efeitos na sua vida, você receba o benefício, você receba o retroativo, é o cumprimento de sentença. Então, é uma etapa processual, né? Uma etapa processual posterior à etapa de conhecimento. Você tem a etapa de cumprimento. Cumprimento de sentença nada mais é do que você fazer cumprir, você tornar efetiva uma sentença judicial, né? E é claro que existe cumprimento definitivo de sentença quando você não existem mais recursos cabíveis, e existe o cumprimento provisório quando, por exemplo, você consegue um benefício por sentença e o INSS recorre, mas você quer ver a implantação imediata daquele benefício. Então, são vários detalhes, tá? Mas acredito que você já tem agora uma noção do que é o cumprimento de sentença. Perguntaram aqui, doutor, o advogado tem que falar para o cliente quanto é o valor do acordo? E outra coisa, o saque do alvará pode se dar pela parte? Então, vamos lá. Quando a gente fala de RPV, eu já esclareci aqui no canal que o advogado pode sacar e a parte também pode sacar, porque o RPV vem no nome do beneficiário, que é a parte, né? Então, se a parte estiver com aquele documento for ao banco, ele saca perfeitamente. E o advogado também saca, porque geralmente o advogado tem poder para saque na procuração, tá? Isso é o RPV, estou falando de ações aqui contra o INSS, tá? Mas se a ação não for contra o INSS, por exemplo, uma ação contra um banco, né? Foi expedido um alvará. Geralmente, os alvarás são expedidos em nome dos advogados, tá? Porque há essa proteção à classe para que a classe não receba também golpes, né? Porque acontece muito, pessoal. Pode parecer que não, mas acontece muito de você trabalhar um processo todo, o cliente recebe o dinheiro e resolve não pagar o advogado, né? Então, o Poder Judiciário, de uma forma geral, adotou como medida protetiva liberar os alvarás em favor dos advogados, né? Para que os advogados efetuem o pagamento dos clientes, já que é muito mais fácil você controlar o advogado pelo órgão de classe do que um cliente que são milhões e milhares de pessoas, né? Então, geralmente o alvará é expedido em nome do advogado se for fora da questão do INSS. E sobre a pergunta dos valores que devem ser informados, com certeza, assim, o advogado tem o dever de prestar contas, né? Portanto, se você desconfia do valor, não sabe se é aquele valor mesmo, você pode pedir sim para o seu advogado um documento, né? Um comprovante do valor que foi recebido, né? Você pode pedir para que ele informe quanto foi recebido, é plenamente possível, tá? Mas assim, eu não considero algo legal, porque se você confia no seu advogado, você não precisa pedir esse tipo de coisa, né? A relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Então, isso transmite um pouco de desconfiança, mas é dever do advogado, como mandatário, prestar contas, né? Então, não há problema nenhum, você está exercitando um direito quando você faz isso. Tá, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, já estamos chegando aqui aos 10 minutos, né? Eu vou encerrar por aqui. Lembrando, o INSS está demorando. O INSS está demorando para fazer tudo no processo, tá?
Está demorando para cumprir acordo, está demorando para apresentar defesa, está demorando para cumprir sentença, está demorando para fazer tudo. Então, não culpem nós, advogados, porque nem tudo está sob nosso controle. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.